vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que quando estiver presente não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Ao contrário, são poderosas em Deus as armas que nós temos para destruir fortalezas. As armas com as quais nós lutamos não são humanas. Eu vou repetir o versículo 3 e 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Sabe aquela situação lá no seu trabalho que é difícil? Que você está falando que está difícil, na sua empresa que está complicada? Nós somos humanos, certo? Mas nós podemos viver não de acordo com o padrão humano, mas de acordo com o padrão celestial que nós temos em Cristo Jesus. Se nós podemos viver de acordo com esse padrão celestial, nós temos que resolver as coisas de forma humana? Não. Nós resolvemos elas de forma espiritual. E quando eu falo em resolver, não é necessariamente resolver segundo o padrão humano. Olha a loucura do negócio. Eu vou te dar um exemplo. De repente, lá na sua empresa, você está passando realmente por uma situação difícil financeiramente falando. Resolver segundo os padrões celestiais, às vezes é justamente você começar a declarar verdades espirituais, mas ainda por um tempo a situação financeira ela não muda. Você fala, tá, mas como assim? Não, a situação financeira não muda, mas de repente o que acontece ali é uma abertura para você começar a falar de Jesus para as pessoas. De repente, por causa da situação financeira, algumas pessoas que não conhecem Jesus começam a se aproximar de você, e você começa a declarar o Evangelho. Você consegue perceber o que é resolver as situações de forma celestial e não de forma humana? Eu vou dar um exemplo para vocês, não sei se a Meire está aqui, mas a Meire me contou uma situação que aconteceu recentemente com ela e que ilustra muito bem isso. A Meire, esses tempinhos atrás, semanas atrás, ela caiu, né? Ela estava andando lá na rua e ela caiu do nada. E aí ela quebrou o braço. Aí ela disse que levantou e tal, obviamente chorando de dor ali, mas ela falou assim: Deus, isso aqui não é natural, tem um propósito nisso aqui. E aí ela foi para o hospital. Resumindo, sabe o que ela fez lá no hospital? Ela começou a pregar de Jesus para uma mulher que estava lá, que tinha perdido acho que o filho dela. Ela começou a pregar de Jesus. Você entende que as coisas de forma natural, se a gente olha por uma ótica natural, você fala, é ruim, eu estou sendo atacado, eu estou sendo destruído. Mas a mesma situação, se você olha por uma ótica espiritual, você nunca é perdedor. Você nunca está numa situação ruim, você está sempre numa situação boa. É por isso que Paulo fala, as nossas armas não são armas humanas, não são armas naturais, mas elas são armas espirituais. A situação no seu casamento não vai ser resolvida com mais presentes para sua esposa ou para o seu esposo. Não vai ser resolvido com mais esforço humano. Ela é resolvida de forma espiritual. A situação com seus filhos não é resolvida com mais presente para o seu filho ou para sua filha. Não é resolvido com esforço humano. É resolvido de forma espiritual. Espiritual. Nós estamos em um corpo humano e nós somos humanos, mas nós podemos viver a partir de uma ótica espiritual ou a partir de uma ótica que é natural. Você é um ser celestial, embora viva num corpo humano, você possui armas que são espirituais. Rafa, eu não sei quais são essas armas ainda, o Espírito Santo vai te mostrar. Aqui nós já estamos falando sobre elas. Nós falamos sobre as armas do Filho, nós estamos falando sobre as armas agora do Espírito, sobre o arsenal do Espírito.
justamente para que nós sejamos alimentados de como é que eu luto essas batalhas. Não é de uma forma natural, mas é de uma forma espiritual. Você pode se assentar. Nós temos aqui um QR Code. As crianças estão liberadas agora. Declaramos o Espírito Santo ministrando na vida de cada uma delas, através de cada professor e cada professora. E já declaramos juntos também, nós estamos evoluindo na nossa abra, nós declaramos, a sala das crianças é essa aqui, ó, olha ali, para a sua direita. Aquela ali é a sala das crianças, não é lá fora, é aqui dentro. Nós declaramos todo o necessário para essa obra sendo suprido, o melhor sendo suprido para essa obra, em nome de Jesus. É assim que nós temos que fazer. Você pega uma situação, você vai e declara, pronto, Deus vai fazer, amém? Fique muito à vontade agora, se você quiser contribuir, contribua conforme aquilo que o Espírito colocou no seu coração, não com pesar, não por obrigação, mas com alegria, o que Paulo fala para a gente. Então dê agora da sua oferta, da sua generosidade, dos seus dízimos, fique muito à vontade. Nós temos lá atrás também uma caixinha, você tem ali atrás também o número do Pix, fique muito à vontade para dar agora. Só para nós reconhecermos quem está nos visitando pela primeira vez, levante sua mão por favor. Várias pessoas, uma salva de palmas para as pessoas, sejam muito bem-vindos, sintam-se em família, depois se puder também vai cumprimentar cada uma dessas pessoas, amém? Gabriel. Bom dia a todos. Vire para a pessoa que está do seu lado, diga bom dia, que bom que você está aqui. Agora vire e diga de novo assim, você é uma bênção. Você é uma bênção. Nós somos abençoados porque nós recebemos Jesus, amém? Amém. Antes de nós iniciarmos nessa manhã, eu gostaria de trazer aqui alguns avisos bem importantes para você que já faz parte do nosso grupo de transmissão da Domo no WhatsApp. No mês de julho nós teremos uma programação especial de treinamento. Receberemos aí uma turma lá da Califórnia, dos Estados Unidos, que virão aqui para nos servir, de 10 jovens, juntamente com o Jerry e Temi. São pastores muito amados que estão comigo, com a Paula, já mais ou menos mais de 10 anos, que eles nos acompanham, nosso namoro, nosso casamento, a igreja aqui, a Domo, o início dela. E eles estarão aqui com a gente. Vamos ter um jantar de casais no dia 1º de julho, que vai ser muito legal. Você que é namorado, namorada, noivo, casado, participe desse jantar, vai ser muito gostoso. E no domingo ali teremos um tempo muito especial também. Então confira essas programações. No dia 16 de julho, 15 e 16, teremos o Rômulo e a Luísa ali da aba de Curitiba. Também estarão ministrando aqui com a gente. Vai ser uma bênção. São amigos também nossos, já fazem muitos anos e têm nos compartilhado essa palavra da graça, tem ministrado ao nosso coração. E eu tenho certeza absoluta que esse mês de julho nós sairemos daqui completamente transformados, na nossa mente, no nosso interior. Gabriel, por quê? Porque todas as vezes que nós estamos em contato com a palavra de Deus, que nós recebemos essa palavra, cremos nessa palavra e permitimos com que ela, germine no nosso coração, seja plantada ali no interior, isso começa a dar fruto, isso começa a manifestar, a aparecer. Não tem a ver com você fazer nada, você sabia disso? Não tem a ver com o seu comportamento, com as coisas que você possa fazer para alcançar a Deus, não. É reconhecer aquilo que Jesus fez por nós, é reconhecer o Deus que nós servimos e receber dessa maravilha que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Amém, meu querido? Amém. Antes da gente continuar, ali do lado, você pode dar uma olhada, nós temos uma mesa com os produtos naturais que a Andrea ali, a Andrea trouxe. Para quem não sabe, ela tem uma loja disso, está empreendendo nesse ramo. E ela ofertou todos esses produtos para a gente poder levantar recursos para as obras, E olha que legal, essa semana, depois que terminar aqui, dá uma andada ali para você ver. Nós já concluímos o forro
temos um novo forro, novinho para as nossas crianças. Essa semana já vamos seguir com as paredes de gesso acartonado, para finalizar as salinhas. E acredito que até o final do mês as nossas crianças já vão ter a salinha apropriada. Já concluímos ali a copa, os banheiros, e pouco a pouco a gente vai avançando, né? Daqui a pouco o piso, os banheiros ali masculino e feminino, daqui a pouco já vamos iniciar o trabalho também. E é assim, né? Isso é assim. Assim como é no espiritual, também é no natural. As nossas vidas estão em obras. Você sabia disso? O seu casamento está em obras, e essa obra nunca vai parar, porque a obra de Cristo nas nossas vidas, ela é contínua. A obra de Deus no nosso caráter, contínua. A obra de Deus na nossa mente, na nossa alma, no nosso emocional, é contínuo. Mas tudo acontece por meio da palavra de Deus. Não é pelo nosso esforço, não é pelo quanto nós podemos pagar, não tem nada a ver com isso. Sabia que Deus não tem nenhuma expectativa a seu respeito? Deus não quer nada de você. Ele não está interessado em nada do que você possa dar para Ele. Ele deu tudo por você. Ele nos amou primeiro. Ele te perdoou. Ele te deu uma nova natureza em Cristo Jesus. E hoje Ele quer se revelar a você. Ele quer mostrar para você tudo aquilo que Ele possui, tudo aquilo que Ele tem, e construir um futuro de glória, que você possa desfrutar disso, amém? Que você possa usufrutar dessa realidade. E hoje é um dia muito especial. Nós estamos celebrando mais um nascimento aqui na Domo. Para quem já conhece a Domo, para quem já sabe, né, dessa família aqui, sabe que a cada dia vem uma notícia, né? A cada semana, tô grávida. E deixa eu te contar uma coisa, nós temos uma palavra que veio sobre a igreja no final do ano passado, que nós seríamos como uma fonte de águas vivas. E muitas mulheres estéreis viriam para cá, ouviriam da palavra de Cristo Jesus, e seriam frutíferas, teriam a sua realidade mudada, e como consequência disso levariam isso para toda a cidade, e toda a cidade viria aqui beber dessa água de Cristo Jesus. E isso já tem acontecido, essa palavra já tem acontecido. E eu gostaria de chamar aqui à frente o Henrique e a Marcela. Nós vamos apresentar nessa manhã o bebezinho que acabou de nascer, o Otto. E é uma manhã muito especial, porque a cada nascimento, né, todo bebezinho que nasce, toda criança que nasce, é um novo ciclo que se inicia, é uma nova estação que se inicia. Não apenas porque uma nova vida veio ao mundo, mas porque nós entendemos que a família de Deus, né, a família que é um propósito de Deus, meu Deus do céu, que privilégio, né? Ai, que bênção. E essa família tão amada, tão especial. Estava orando sobre vocês essa semana, meditando na palavra, e veio muito forte aquele versículo de Zacarias e Isabel. No Novo Testamento, Jesus ainda não havia nascido, Isabel é prima de Maria, e veio o anjo do Senhor a Zacarias, e ele trouxe uma palavra. E o anjo disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. A sua esposa, Isabel, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Aqui nessa história, Zacarias e Isabel estavam já meio que desiludidos pela vida, porque Isabel era estéril.
Isabel não podia dar filhos. E quando Zacarias ele recebe essa palavra do anjo, ele fala: mas como que isso pode ser verdade? Como que essa palavra pode se cumprir na nossa vida? Mas aquilo que para o homem é impossível, para Deus não é. E a palavra de Deus, ela é uma palavra profética sobre as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela contém poder e autoridade aqui na terra. E quando a palavra veio sobre Zacarias, e Zacarias ele recebeu essa palavra, foi uma enxurrada tão grande de verdade, de poder e autoridade, que ele falou: mas como que isso pode acontecer? Isso vai ser um milagre. E sabe, o Otto, ele é um milagre para vocês. O Otto, ele é um plano de Deus na vida de vocês. Por meio dele, o poder e a autoridade de Deus será conhecido na terra. Ele trará muita alegria para vocês. Marcela, o Otto trará muita alegria para você. Henrique, o Otto trará muita alegria para você. E sabe, muitas vezes a gente fica sem saber o que dizer. Parece que muitas vezes a gente é até calado nas palavras, né? A gente não tem muito o que falar, que a gente fica sem palavras, a gente fica sem saber o que dizer, sem saber. E está tudo bem. E está tudo bem. Porque o que nós devemos falar, o que nós devemos declarar é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Nunca aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo, mas a realidade do céu, a realidade de Cristo. Você é uma mulher bendita, Marcela. Você é uma mulher cheia de Deus, plena de Deus, alegre, feliz. Você é uma esposa que edifica o seu lar, que ama o seu marido, que ama os seus filhos. Você nutre essa casa. Você se dá por essa casa. Você ama assim como Cristo te amou. Você perdoa assim como Cristo te perdoou. Henrique, você é um homem de Deus. Você é um varão perfeito. Você é o cabeça do lar. Você é um marido que ama, que se entrega pela sua esposa. Você é um pai que ama e se entrega pelos seus filhos. Em você está a palavra de Deus. Em você está o poder e a autoridade de Deus. Vocês são família bendita do Senhor. A palavra de Deus está em você. O poder do Espírito Santo habita em você. E aquilo que o inimigo usou para destruição, aquilo que o inimigo tentou usar para a morte, Deus ele transforma para a vida. O nascimento do Otto é muito especial, é muito importante. É um marco profético. É um novo ciclo. É um novo momento. É um novo momento. O inimigo não mais vai intimidar vocês. A mentira que vem não mais intimidará vocês. Vocês são fortes. Vocês têm a paz de Cristo. No lar de vocês reside a alegria, a justiça. Vocês são a justiça de Deus em Cristo Jesus pela fé. E nós declaramos sobre a vida do Otto, um menino abençoado, um menino cheio do Espírito Santo de Deus. Pai, nessa manhã nós consagramos o Otto, declarando que o nascimento dele traz muita alegria. Deus, que ele levará a tua palavra, que ele será um homem bendito do Senhor nessa terra, que a tua bênção está sobre ele, que a tua alegria está sobre ele. Deus, nós declaramos sobre a vida do Henrique, como pai, como marido, como homem de Deus, a sabedoria de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, para ligar e desligar, para designar, para profetizar, para enxergar com os olhos espirituais. Deus, nós declaramos sobre a Marcela, uma mulher, uma mãe, que nutre a sua casa, que tem a visão profética sobre os seus filhos, que ama o seu marido, que serve ao seu marido, que é submissa ao seu marido. Deus, obrigado por uma mãe
que sabe exatamente aquilo que os seus filhos precisam. Deus, nós oramos sobre este casal, sobre esses pais, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, a unção de Deus, vida, vida, vida. Deus, nós declaramos a realidade de Cristo sobre essa família, sobre essa casa, sobre o Pedro, sobre a Lavínia. Deus, consagrados a Ti, filhos amados do Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, por essa família, pelo Otto, amém, amém. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, amém, que bênção, amém, meus amados. Como é bom estarmos em família, como é bom fazermos parte da família de Cristo, amém? Deus tem uma palavra sobre a sua vida. Deus tem uma palavra profética sobre a sua vida. E a palavra de Deus é o próprio Cristo Jesus, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que andou entre nós, que trouxe a realidade do próprio Deus. É essa palavra que está sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, amém? Será que você pode dizer, eu recebo essa palavra? Será que você pode dizer, eu recebo de Cristo Jesus? Amém. E para que essa palavra se cumpra na nossa vida, nós temos estudado sobre isso nas últimas semanas. Deus, Ele comunica a sua palavra por meio de uma visão. Diga comigo, visão. Então Deus, Ele traz uma visão profética. Esses são dias onde Deus, Ele está despertando uma visão profética nos nossos corações. Deus está despertando uma visão profética no nosso interior. Tudo que nós vemos hoje no natural começou a partir de uma ideia. Você vê aqui um relógio de pulso. Um homem sonhou com esse relógio, pensou nesse relógio, desenhou esse relógio, até que ele trouxe essa ideia à tona, começou a desenhar, começou a trazer as peças, até que esse relógio ele veio à luz. Assim também é com a nossa vida. Tudo que nós temos, tudo que nós vivemos hoje, veio a partir da palavra de Deus. Deus, Ele disse a palavra, Ele declarou a palavra e trouxe tudo à existência. Tudo vem a partir da fé. Diga assim comigo, fé. Mas nós precisamos aprender que a fé, ela precisa ter um objeto. Qual é o objeto da nossa fé? Nós não podemos dizer assim, eu tenho fé que eu vou comprar minha casa própria, eu tenho fé que as coisas vão melhorar, eu tenho fé que tudo vai dar certo. Isso não é fé, isso é pensamento positivo, isso é presunção, isso é uma fé inferior. A fé que a palavra de Deus nos ensina é a fé que tem um objeto como Cristo Jesus. Diga assim comigo, o objeto da minha fé é Cristo Jesus. O objeto da minha fé é a palavra de Deus. Então a nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. A nossa fé está fundamentada em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o firme fundamento. Então entenda uma coisa, nós não temos fé para que as coisas sejam melhores. Nós temos fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele já fez por nós, na obra consumada da cruz do Calvário e do túmulo vazio, amém? E por meio dessa palavra, Deus Ele começa a comunicar uma visão. Deus Ele comunica uma visão ao nosso coração. Agora, a visão que Deus Ele comunica ao nosso coração é uma visão profética. Faça assim comigo, natural, espiritual. Então a nossa vida, ela é formada dessas duas características, natural e espiritual. Tudo aquilo que nós vemos no natural, tudo aquilo que nós podemos tocar, foi criado, foi feito por meio do invisível. Foi criado, foi formado por meio daquilo que os nossos olhos não podem ver. Então nós precisamos entender que a fé, ela é o combustível que traz à tona as coisas que ainda não existem. E Deus, Ele coloca em nós essa visão espiritual. Deus, Ele embute dentro de nós uma visão profética. Sabia que dentro de você já existe uma visão da parte de Deus?
Já existe essa visão. Vamos agora para a palavra, vamos ler alguns versículos para construir essa ideia. Gálatas 3, 13 e 14 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus, diga comigo, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então diga assim comigo: em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegou até mim. A mesma promessa, a mesma visão que estava em Abraão, hoje é minha. Diga comigo, eu tomo posse. E qual foi a palavra liberada sobre a vida de Abraão? Qual foi a visão liberada sobre a vida de Abraão? Eu te darei uma nova terra, eu te levarei para uma nova terra. E em segundo, eu farei de você uma grande e numerosa descendência. Eu gerarei de você uma descendência numerosa. Em resumo, essa foi a palavra de Deus para Abraão, amém? Essa foi a visão que Deus entregou a Abraão. Então diga assim comigo: eu tenho uma visão sobre a minha vida, uma terra prometida e uma descendência. Essa palavra faz parte de você, essa palavra faz parte de mim. Talvez você diga assim para mim: Gabriel, eu já tive sonho quando eu era mais jovem, mas as coisas deram errado na minha vida, eu fracassei, eu empreendi, o meu empreendimento não deu muito certo, aquilo outro não deu muito certo, então hoje eu não tenho mais nada, eu só estou vivendo, o que der deu, o que não der não deu. Não, existe uma palavra sobre a sua vida, existe uma visão profética de Deus sobre a sua vida. Você não está aqui, você não está nessa terra, você não está passando por aqui só para passar. A sua vida tem valor. Por meio de você existe uma descendência. Por meio de você existe uma terra. Amém? Vamos continuar. O próximo versículo aqui Elias traz para mim. Tudo isso acontece por meio da fé. Olha o que diz Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Precisa o quê? Precisa o quê? Então, quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Existe uma recompensa da parte de Deus para nós. Existe algo que nós ganhamos da parte de Deus. Diga assim comigo: a herança só pode ser desfrutada por meio da fé. Então, quando eu e você exercemos fé na palavra, fé em Cristo Jesus, nós temos acesso à herança. A herança não vem por meio da lei, a herança vem pela promessa. A herança não vem por meio de você obedecer à lei. No judaísmo é por meio da obediência à lei. Em Cristo Jesus, na nova aliança, nós estamos na nova aliança, amém? Em Cristo Jesus, na nova aliança, é por meio da fé. Nós nos aproximamos de Deus e cremos nele, cremos nele, cremos nele. E ao crer em Jesus, nós acessamos a herança. Então, desfrutar da herança é por meio da fé. Desfrutar da herança não tem a ver com o quanto você pode fazer por Deus. Algumas pessoas estão se matando para tentar chegar mais próximo. Algumas pessoas estão pagando para conquistar. Quantos aqui sabem que o céu e a sua recompensa não se recebem por meio de indulgências, não se recebem por meio do esforço físico humano, não se recebe por obras, mas se recebe pela fé. Sabe por quê? Porque Jesus escolheu nos dar de graça. Jesus escolheu nos dar a herança por meio de sua morte e ressurreição. Aquele que crê em Cristo, aquele que crê na sua obra, recebe. Amém?
Então tem a ver com a nossa fé. Então, por meio da fé em Cristo Jesus é que nós recebemos, é que nós podemos desfrutar dessa realidade de Cristo. Então a visão de Deus, a palavra de Deus profética sobre a sua vida, ela só pode ser desfrutada quando você crê. E muitas pessoas têm dificuldade de crer. Muitas pessoas têm dificuldade de se entregar. Se entregue, meu querido. Se entregue para Jesus. Não duvide de sua palavra. Não duvide de Deus. Não duvide da palavra de Deus. Não, Gabriel, mas as coisas estão difíceis, eu preciso resolver. Deixa eu sentar aqui, deixa eu ver como que eu vou pagar as contas no final do mês. Não, deixa eu sentar aqui, eu preciso resolver isso. Não, vamos fazer esse psicólogo, vamos fazer esse aconselhamento de casamento para melhorar o nosso casamento. Não, deixa eu levar meu filho nisso, naquilo. Não, deixa eu levar nesse médico. Não, deixa eu testar esse novo remédio. Não duvide da palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E essa palavra está dentro de você. Essa palavra precisa vir para fora de você. Eu e você somos um com Cristo. Eu e você somos um com a palavra de Deus. Essa palavra irá se manifestar na realidade da sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, na sua vida pessoal e individual, nas suas emoções. Não virá por meio de um psicólogo, de um médico, do dinheiro, da fama. Não virá. Você pode tentar, mas você irá descobrir que todas essas coisas são inferiores a Jesus. Jesus é superior. É superior. Nada nesse mundo se compara a Jesus. Amém? Então Deus, Ele tem colocado uma visão sobre você. Vamos ver o que os profetas no Antigo Testamento diziam a respeito dessa visão. Isaías 55:9 diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são maiores do que os teus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Enquanto eu e você estamos pensando numa casa própria, Deus está pensando num templo eterno que jamais irá ser corroído. Enquanto eu e você estamos pensando numa cidade ideal para se viver, com a melhor qualidade de vida, Deus está pensando em uma cidade que está sendo edificada para nos receber na eternidade. Enquanto você está se preocupando com seus próprios interesses, enquanto você está se preocupando com o seu próprio corpo, enquanto você está buscando, no seu egocentrismo, satisfazer os desejos que você tem, Deus está visualizando uma descendência de filhos amados, uma família amada. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Amém, meu querido? Todas as vezes que você tiver uma visão, entenda que a visão de Deus é maior do que a tua. Olha para esse galpão aqui. Me pergunta como nós estamos aqui. Eu vou te responder, não sei. Como nós conseguimos pagar esse galpão? Não sei. Eu sou um menino de 34 anos de idade, nós não somos uma denominação, não temos pessoas nos ajudando, ninguém. E como isso acontece? Não sei. E terminamos aqui a copa, os banheiros aqui das crianças, acabamos de instalar o forro, essa semana vamos iniciar as salinhas de gesso acartonado, pouquinho a pouquinho. Como a gente está fazendo? Não sei. Explica, pergunta ali para o Andrei, que é o financeiro. Explica, Andrei. Não vem de nós. Não vem de nós.
A visão de Deus a nosso respeito é sempre maior. E deixa eu te contar um segredinho. Se você escolhe viver a visão de Deus para a sua vida, quem que vai fazer? Você ou Ele? Ele, né? Você entende? Olha o peso de responsabilidade que sai dos teus ombros, né? Ai, como eu vou pagar, como eu vou fazer? Cara, isso daí nem nos preocupa. Porque não vem de nós, não somos nós. Você entende isso? Quando você se sente responsável pelo seu casamento, você está pensando, o que eu preciso fazer pela minha esposa? O que eu preciso fazer pelo meu marido? Meu Deus, eu preciso salvar meu casamento. Meu Deus, eu preciso salvar, está tudo dando errado. Continua nessa. Você vai perder seu casamento. O que eu posso fazer pelos meus filhos? Meu Deus, eu tenho que pôr nessa escola, eu tenho que fazer isso. Vai perder. Vai perder. Agora, quando você entende que tudo vem do Pai, e você entrega isso a Ele, você permite com que Ele faça e não você, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. Deus, Ele vai orquestrando tudo. Só que o nosso Pai nos ama, nós temos um Pai que nos ama, amém? E esse Pai que nos ama, Ele sabe que nós ainda somos seres humanos limitados a um mundo terreno, natural, a uma perspectiva de visão natural. Nós queremos ver as coisas terrenas. Então todas as vezes que Deus Ele cumpre uma visão espiritual, uma palavra profética espiritual, juntamente com essa palavra profética espiritual, com essa visão profética espiritual, Ele traz uma visão terrena. Ele traz algo terreno para juntamente testificar. Por exemplo, Abraão. Abraão, ele teve duas descendências: a areia do mar e as estrelas do céu. Quando Deus dá a promessa para Abraão e Ele diz, numerosa será a tua descendência, olhe para a areia, assim será a tua descendência, Deus está se referindo a uma descendência. Quando Deus vira para Abraão e diz, sai da tua tenda e olhe para as estrelas, ali Deus está se referindo a outra descendência. Todas as vezes que Deus Ele traz uma visão para você, Ele vai trazer uma visão profética terrena e uma visão profética espiritual. Entenda uma coisa, a sua família terrena representa algo no espiritual. O seu casamento terreno representa algo espiritual. Os seus bens, aquilo que você conquista aqui na terra, o seu esforço, o seu trabalho, aqui na terra, representa algo no espiritual. Aquilo que você faz aqui na terra, no terreno, representa algo no espiritual. É sempre assim, é sempre assim. E nós precisamos entender que Deus Ele nos dá uma visão, e essa visão ela está conectada. Essa visão profética ela está conectada no terreno com o espiritual. Vamos continuar lendo aqui, Elias, você pode colocar para mim? Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 9. Vamos ver o exemplo de Abraão e Sara, aquilo que Deus coloca para Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o herdeiro. É a única forma dessa palavra se cumprir, Abraão está dizendo. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será este. Um herdeiro, um filho gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado, isso lhe foi imputado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro,
todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Então aqui nessa passagem, nós vemos que Deus, Ele está trazendo para Abraão uma visão. Deus está relembrando Abraão de uma palavra profética. Abraão tinha ou não tinha uma palavra profética sobre a vida dele? Sim ou não? Tinha ou não tinha? Tinha. Qual era a palavra de Deus sobre a vida de Abraão? Você será uma descendência numerosa e você terá uma terra. Vá para uma terra que eu estou proporcionando a você. É ou não é? Havia essa palavra profética sobre a vida de Abraão. Só que juntamente com essa palavra, Abraão recebeu essa palavra, ele estava tendo dificuldade em crer nessa palavra. Então neste momento, o que Deus faz? Deus traz uma visão. Deus traz uma visão. E a visão profética é a maneira a qual, é o meio a qual, é o caminho a qual Deus coloca em nossos corações para que a palavra dele venha a se realizar. Meu querido, dentro de você existe uma visão profética. Existe uma visão para a sua família. Existe uma visão para a sua casa. Existe uma visão para essa cidade. Não desista dessa visão que Deus colocou em você. Você tem uma visão para uma empresa, para um negócio, não desista dessa visão. Você tem uma visão para o seu casamento, para os seus filhos, não desista dessa visão. Ela não é tua, foi Deus que colocou dentro de você, e ela irá se cumprir. Amém? Então aqui Abraão está dizendo para Deus: Deus, mas como? Você está dizendo que por meio de mim haverá uma descendência numerosa, eu não tenho filhos, o ventre de Sara já está, já está numa certa idade, eu já estou numa certa idade, como que isso vai acontecer? E Deus vira para Abraão e diz assim: Abraão, um filho gerado por meio de ti, é um filho gerado por meio de ti. Agora, Abraão, para você ter uma visão daquilo que eu quero te falar, saia da tua tenda e olhe para as estrelas. Só que o mais interessante, meu querido, é que essa visão aqui que Deus está trazendo para Abraão, Deus não estava se referindo a Isaac. Deus não estava se referindo a uma visão terrena para Abraão. Ele já havia dado a visão terrena. Já havia dito que Abraão teria uma descendência, já havia falado: olhe para a areia do mar, a sua descendência será numerosa. Não. Aqui Deus está se referindo a uma visão espiritual. E Deus, quem são as estrelas do céu? Quem são essas estrelas? Será que Deus estava se referindo aos judeus? Será que Deus estava se referindo ao povo de Israel? Não. Não. Os judeus, o povo de Israel, era a descendência natural de Abraão, que viria por meio de Isaac. Deus não estava se referindo a essa descendência. Deus estava se referindo a uma descendência espiritual. A uma descendência de filhos e filhas que herdariam a mesma promessa de Abraão por meio da fé. Vamos para o Novo Testamento. Olha o que diz aqui, Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quantos aqui concordam comigo que nós somos filhos de Deus por meio da fé? Amém? Nós não recebemos a filiação por aquilo que fazemos ou por aquilo que damos. Recebemos a filiação por meio da fé. Amém? Próximo versículo de Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, são descendência de... Vamos dizer de novo ali, ó. Se vocês são de Cristo, são descendência de... então quando Deus diz para Abraão: sai da tua tenda e olhe para as estrelas, quem Abraão enxergou? Nós. Uau. E isso lhe foi creditado como justiça. Abraão olhou para as estrelas e viu: uau! Uma multidão de filhos e filhas do Pai, justificados por meio da fé. Uau! Eu creio. Abraão creu. Abraão creu.
E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Diga assim comigo, abra sua mão e diga assim: existe uma herança e ela é minha, por meio da fé em Cristo Jesus. Amém? Essa herança, eu e você somos co-herdeiros com Cristo. Somos herdeiros de Deus. E que herança é essa, Gabriel? Essa herança é a realidade de Cristo. A realidade de Cristo. Nós somos herdeiros da paz. Somos herdeiros da alegria. Somos herdeiros do amor. Você tem noção de que tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus é, Ele compartilhou comigo e com você por meio de Cristo Jesus? Você tem noção disso? Agora, para você entender um pouquinho, eu quero te contar um exemplo. Quero pedir a ajuda do Lucas e do Rafa. Vem aqui, Lucas e Rafa, para a gente conseguir entender. Vem aqui, Rafa, desse lado, Lucas fica desse outro lado. Então o Rafa, ele é o Rafa, tá? E ele é o filho. O Lucas é o pai do Rafael, ok? Lucas, pai do Rafael, e Rafael, filho do Lucas. E eu aqui no meio sou o banco, tá? Eu sou o banco. Então, o Rafael chega aqui para o banco e fala: banco, quero abrir uma conta no seu banco, quero um cartão de crédito, né? Fala: ok, Rafael, vamos então abrir a sua conta. O Rafa, né, me traga aqui o seu olerite, me traga aqui o seu CPF, nós faremos uma consulta do seu crédito na praça e veremos o quanto nós iremos conseguir te dar de crédito. Rafael vem, traz tudo, nós vemos ali e o banco estipula que consegue dar 10 mil reais de crédito para o Rafa, que já é um crédito alto, né? Dá esse crédito para o Rafa. O Rafa pega esse cartão de crédito. O Rafa tem esses 10 mil reais? Esses 10 mil reais são do Rafael? Sim ou não? Não. Esse dinheiro é dele? É ou não é? Claro que não é. Ele tem um crédito. Digamos que ele pega esse cartão e ele começa a usar. Poxa, eu tenho 10 mil, né? E vai. Agora, o Rafael tem uma dívida com esse banco. De quanto? De 10 mil reais. Só que o Rafa não tem esse dinheiro para pagar para o banco. Ele não tem esses 10 mil reais para pagar para o banco. O que acontece agora com o Rafael? Ele ficou em dívida com o banco, certo? Para pagar esse dinheiro, não tem como. Agora o Lucas, que é o pai do Rafael, ele tem conta nesse banco. E digamos que o Lucas, ele tem nesse banco 500 mil reais. Na poupança. Tem ali. E o Lucas vem para o banco e ele fala assim: banco, eu quero fazer uma conta para o meu filho. Eu quero que você dê um cartão para o meu filho. E eu quero que você dê um crédito para o meu filho de 100 mil reais para usar nesse cartão. Só que esse crédito e essa conta que você vai colocar, tudo aquilo que ele usar, você pode descontar da minha conta. Você pode colocar que eu vou cobrir esse crédito. Agora, o Rafael é ou não é filho do Lucas? É. Se o Rafael é filho do Lucas, ele é o quê? Herdeiro, certo? Ele é herdeiro do Lucas. Então ele vai, pega esse cartão e começa a usar. E digamos que ele tenha gasto os 100 mil reais. Só que o Rafael não tem consciência que o pai dele fez esse acordo com o banco e deu esse crédito para o Rafael. Então o Rafael gasta 100 mil reais e chega a fatura. Ao chegar a fatura, o que acontece com o Rafael? Perde o sono, não consegue mais dormir. A vida dele vira um caos, acaba o casamento, começa a brigar, fica irado, ansioso, ansiedade, preocupação, vai em psicólogo, nada resolve, começa a desenvolver síndromes, começa a adulterar na esposa, começa a dar um monte de meleca, o negócio, sabe aquela meleca? Né? Tudo gerado pela falta de consciência que ele tem crédito. Por quê? Porque ele se vê em
dívida. Ele se vê em dívida. Só que daí chega o dia que o pai fala para o Rafael: mas Rafael, por que você está desse jeito? Não tem motivo para isso. A tua conta já está paga. Você não sabe que a tua conta está no meu nome. Tudo que você gastar está no meu nome. E eu tenho creditado a você. A sua dívida não é para com o banco. Olha só, a sua dívida não é para com o banco. A sua dívida seria para comigo. Só que como você é meu filho, tudo que eu tenho é... Quantos entenderam? Eu e você estamos em Cristo Jesus. O Filho. O Filho. Pode sentar, Rafa e Lucas, obrigado. Volte ao versículo que a gente leu ali em Gálatas, Elias. Vamos seguir rapidão para a gente conseguir concluir essa ideia. Gálatas 3:29. Se vocês são de Cristo, somos de Cristo, amém? Estamos em Cristo, somos uma nova natureza em Cristo Jesus, somos uma nova criação em Cristo Jesus, amém? Se vocês estão em Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Vamos para o próximo versículo que está em Romanos 4, olha lá, Romanos 4, 18, 25. Preste atenção nesse versículo. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. A fé em quem? A fé em quem? Qual era o objeto da fé de Abraão? Não era que as coisas iriam dar certo, não era pensamento positivo, não era presunção. Ah não, vai dar tudo certo, as coisas vão ser... Não. Isso daí é coaching, isso daí é ensinamento inferior. Não, a nossa fé está na palavra de Deus. A nossa fé está em Jesus. A nossa fé não está em Moisés, a nossa fé não está em Elias, a nossa fé está em Jesus, amém? Na nova aliança, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo com relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Estando plenamente convencido, diga comigo, plenamente convencido, de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Meu querido, se o Pai prometeu, Ele vai ou não vai cumprir? Se Deus prometeu, vai ou não vai cumprir? É a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é a verdade. Quem é a palavra de Deus? Cristo Jesus. E sabe por que a palavra de Deus não falha? Porque a palavra de Deus já veio, a palavra de Deus já habitou entre nós, a palavra de Deus morreu numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo à direita de Deus Pai. A palavra de Deus habita em mim e em você. Essa palavra não falhará. E essa mesma palavra, ela nos engravida de uma visão. Então entenda uma coisa, meu querido, a visão que Deus colocou em você, a visão profética para a tua empresa, para o teu negócio, para a tua família, para o teu casamento, para essa cidade, a visão terrena, ela está correlacionada com a visão espiritual, ela está ligada com a visão espiritual, assim como é no natural, é no espiritual. E Deus está trazendo uma visão espiritual a você. Tem a ver com vidas, tem a ver com descendência. Imagina comigo, Abraão, sem ele saber, Deus estava dizendo para ele: Abraão, o seu herdeiro, é por meio do seu herdeiro. Agora, que herdeiro era esse que Deus estava se referindo a Abraão? Vocês acham que era Isaac? Não.
Quem é o herdeiro de Abraão? Vamos para o próximo versículo, Elias, antes da gente voltar ali, Gálatas 3,16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha lá, a escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Isso é Cristo. Quem é o descendente de Abraão? Cristo. Cristo. Os judeus pegam no peito e dizem: Abraão, Isaque e Jacó, eu faço parte dessa linhagem, eu faço parte dessa família. Descendente de Abraão, Cristo, por meio da fé. Por meio da fé. Por que eu e você somos descendentes também? Porque também nos foi imputado justiça por meio da fé. Porque eu e você cremos na palavra. Então eu e você temos acesso à mesma palavra, à mesma promessa, à mesma visão que Abraão teve por meio da fé. Tudo que eu e você temos que fazer é crer. Creia, creia. Vamos voltar no outro versículo, Elias, de Romanos, para ler o final. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Creditado. O que é ser creditado? Lembra o exemplo do cartão de crédito que eu acabei de dar agora? Creditado é dar crédito, dar crédito, dar crédito. Imagina comigo, Deus nos creditou justiça. Hoje eu e você somos a justiça de Deus em Cristo Jesus por meio da fé no Filho. É isso que a palavra nos diz. Hoje eu e você somos justos. Pare de se ver como injusto. Pare de se ver como pecador. Pare de olhar para você e dizer: eu não presto, eu sou um pecador, eu não sou um nada, eu sou um fracassado. Você não é fracassado. Você não é um pecador. Você é santo, você é justo. Você é um filho, uma filha de Deus, amado do Pai. A justiça de Deus em Cristo. E quanto mais você crê na obra consumada de Cristo, quanto mais você deposita a sua fé em Deus e na sua palavra, mais Ele te acredita justiça. E o que é você receber crédito de justiça? É você ter a consciência de que você é o filho do rei. Você é filho do rei. Você habita nessa terra, você governa como rei e sacerdote. Você não é escravo mais. Você não é desgarrado mais. Você é filho do Pai. Você foi aproximado à família de Deus. Não, essas palavras lhe foi creditado como justiça, não foram escritas apenas para ele. Olha só, meu querido, essas palavras lhe foi creditado como justiça, não foi escrito apenas para Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Nós somos justificados por meio da ressurreição de Cristo. Meu querido, antes, no pecado, eu e você éramos injustos. O que é a injustiça? A injustiça é você estar separado de Deus. É você não se ver como filho, é você perder noites de sono, é você ficar ansioso, preocupado, se entregando para a sua alma, se entregando para o padrão desse mundo, ouvindo notícias, achando que o mundo vai acabar, eu vou mudar para os Estados Unidos, eu vou mudar para a Europa, porque aqui acabou, o Brasil acabou. Meu querido, os seus problemas não serão resolvidos dessa maneira, não serão. A visão de Deus para você, os pensamentos de Deus para você são maiores do que os teus. São maiores do que os teus. A promessa está em Jesus. A promessa está na sua palavra. E nós recebemos a justificação por meio da ressurreição. Vamos ler os últimos versículos aqui para a gente finalizar. Abacuque 2:3. Abacuque 2:3 diz assim: a visão aguarda um tempo designado. Diga assim comigo: a visão tem um tempo designado.
e ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém? A visão de Deus a teu respeito, ela vai chegar, ela vai se cumprir, ela vai se cumprir. Creia na palavra, creia na palavra, somente isso, somente isso, somente isso. Creia na palavra, ela tem o seu tempo determinado, ela irá acontecer, ela irá se cumprir. Sabe por quê? Não tem a ver com você, não tem a ver com o seu esforço, não tem a ver com aquilo que você sabe fazer, com o que você pode fazer, não tem a ver com o que você pode pagar. Deus não está à venda, não tem a ver com coisas desse mundo, tem a ver com aquilo que Ele fez por você, tem a ver com receber dessa obra, tem a ver com crer nessa obra. Amém, meu querido? Você está pronto? Você pode ver milhares de pessoas nesse galpão. Você pode crer que daqui a pouquinho essa parede aqui atrás não vai mais existir. Daqui a pouco isso daqui vai ser derrubado. Você pode crer que aqui vai ter uma porta para a SC. As pessoas chegarão. Assim como é no terreno, é no espiritual. Nós não precisamos de um chão bonito, de cadeiras melhores do que essas, para que a visão se cumpra. Não precisamos. Mas assim como Deus falou a Abraão e fez com Abraão, o nosso Pai, Ele cumpre no terreno. Ele cumpre no terreno. Você está pronto para ver os seus negócios prosperarem como você nunca viu? Você está pronto para ver a sua família estar em uma unidade como você nunca viu antes? Você está pronto para ter um casamento como você nunca teve antes? Você está pronto para ter a melhor relação sexual com a sua esposa que você nunca teve antes? Aquela paixão, aquele fogo, aquele negócio como nunca antes? Você está pronto para ver os seus filhos completos, plenos, sem duvidar, mas firmes em Jesus? Você está pronto para ver o término da briga, da gritaria, da discórdia? Você está pronto? Você está pronto para ver por meio de você as pessoas sendo curadas, a manifestação de Cristo acontecendo? Uma visão, Deus está embutindo essa visão em cada um de nós, uma visão profética. Nós podemos enxergar a realidade do Pai. Amém? Nós podemos enxergar a realidade de Cristo Jesus. Por gentileza, gostaria que você pudesse fechar os seus olhos aonde você está. Eu gostaria de orar por você para que a gente finalizasse esse momento tão especial. Tão especial. Pai Celestial, eu te agradeço. Te agradeço por Jesus. Porque você nos deu Jesus. Porque você nos deu a palavra. Pai, muito obrigado porque você já nos deu tudo que nós precisamos para desfrutar de uma vida abundante, para usufrutar de uma realidade superior. Pai Celestial, muito obrigado, porque anteriormente nós estávamos no pecado, nas trevas, porque anteriormente nós éramos escravos, porque anteriormente nós estávamos sob tutores, escravos da lei, porque anteriormente nós achávamos que precisávamos servir, trabalhar, fazer para conquistar, precisávamos lutar para conquistar, mas hoje não. Hoje entendemos que tudo nos foi dado pelo nosso Pai Celestial. Hoje nós entendemos que tudo nos foi dado por meio de Cristo. Hoje nós entendemos que não tem mais a ver com o nosso esforço. Hoje não tem mais a ver com aquilo que podemos fazer.
Hoje não tem mais a ver com o quão bons somos ou quão ruins somos, mas hoje tem a ver com Jesus. Hoje tem a ver com uma promessa que não falha, com uma palavra que não falha. Por isso agora eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, que a verdade da palavra, ela seja enraizada no nosso coração. Deus, eu quebro agora toda ansiedade, toda preocupação. Deus, todo o coração que está aflito, toda a mente que está aflita. Deus, eu declaro agora que o oculto seja revelado. Deus, tudo aquilo que está na escuridão seja trazido à luz, porque aquilo que está escondido não pode permanecer escondido. Que a tua palavra seja revelada, que Jesus seja revelado, que a luz da tua palavra seja vista, Pai, para que nós possamos desfrutar de uma realidade leve, gostosa, prazerosa, que é a realidade de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, porque nós somos herdeiros, porque nós temos uma herança. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pela visão que você depositou em nós. Nós te agradecemos pela visão que você colocou nessa igreja, pela visão que você colocou nas nossas vidas, que é muito maior, muito acima daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. É uma visão superior, é uma visão que vai além, e nós não queremos impedir essa visão, mas nós queremos apenas seguir essa visão. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos encerrar com esse cântico, amém? Sabia que eu não ia conseguir. Se Ele levou a minha cruz, eu não preciso mais levar. Se Ele recebeu minha punição, nada vai me condenar. Eu sou livre em Jesus, pois Ele se entregou em meu lugar. Me aceitou, me amou, me livrou pra sempre da morte, da dor e do sofrimento. Me chamou, me adotou e me deu o que não posso conquistar. Tive um fardo que não pude carregar. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas houve um homem que tomou o meu lugar, pois sabia que eu não ia conseguir. Se Ele levou a minha cruz, eu não preciso mais levar. Se Ele recebeu minha punição, nada vai me condenar. Eu sou livre em Jesus, pois Ele se entregou em meu lugar. Me aceitou, me amou, me livrou pra sempre da morte, da dor e do sofrimento.
essa doença não é minha, essa derrota não é minha, pois tudo Ele venceu. Me aceitou, me amou, me livrou pra sempre da morte, da dor e do sofrimento. Me chamou, me adotou e me deu o que não posso conquistar. Me aceitou, me amou, me livrou pra sempre da morte, da dor e do sofrimento. Me chamou, me adotou e me deu que não. Amém, amém, amém. Eu gostaria de chamar toda a família aqui do Henrique e da Marcela à frente para a gente orar novamente pelo Otto. Meu querido, você está abençoado por Deus, a palavra de Deus que nos abençoa, que nos livra, que nos enche. Amém, meu querido? Que essa semana seja uma bênção, que você viva essa visão, essa palavra de Deus. Amém? Dê um abraço em quem está do seu lado nesse momento, declare a palavra de Deus. Quero chamar aqui todos os familiares, os amigos do Henrique e da Marcela, amém? Não recebo mais bênçãos.